Oi, gente! Estamos aqui para mais uma mesa redonda. Eu sou Jussara Burini, somos do Centro de Estudos Fênix, e aqui tem a Dani França conosco, a Alessandra Diamantino. Estamos aqui hoje para falar um assunto bem interessante, novidade para muitos, né? Sobre a hibridização humana, a influência dos híbridos, né? Híbridos e o despertar da nossa multidimensionalidade. Nós vamos aqui, de uma certa forma, para certas pessoas, a gente vai começar a abrir sua mente para essa realidade, né? Porque para muitos de nós, historicamente, na humanidade, instituições religiosas nos ensinaram que Deus criou o homem do barro, a mulher da costela, né, em 7 dias, e a gente vê historicamente, baseado em estudos dos mais antigos documentos da humanidade, que são os tabletes sumérios, que foram traduzidos por Zecharia Sitchin e por outros documentos tibetanos, manuscritos antiquíssimos, né, que já nos trazem outras informações, e agora, recentemente, muitas informações que estão sendo trazidas de pessoas, de contatados, de híbridos, né? Então, a gente vai começar a falar, vocês sabem o que é um híbrido? Eu acho que para quem já estudou genética aqui, né, a gente sabe que há a possibilidade da manipulação genética de seres da mesma qualidade, né, digamos assim, plantas. Vamos dizer, um exemplo de um ser híbrido, né, é a mula, o burro, que é a combinação entre o cavalo e o jumento. Então, entre outros exemplos também, né, a laranja Bahia, que é uma mistura entre laranja. Hoje em dia a gente tem o repolho roxo, né? Que até eu vi o repolho roxo depois que saí do Brasil. Então, existem várias plantas e frutas e alimentos, também por necessidade nutricional, que eles fazem essa manipulação genética para que haja uma forma melhor, uma utilização melhor do alimento, que ele possa ser melhor aproveitado por nós, né? Mas isso não só acontece aqui na Terra, isso vem, essa informação, essa influência, vem de vários milênios de seres de outras galáxias, porque Jesus mesmo falou, existem muitas moradas na casa do meu pai, então muitos que acompanham já o nosso trabalho, a Escola da Fênix, ao trabalho de vários dos nossos colegas que passam informação no YouTube para a gente, né, que existem muito mais seres lá fora do que a gente imagina. E nós temos essa influência hoje, e eles estão se manifestando, estão falando sobre a hibridização que foi feita há milênios de anos, que existem seres hoje vivendo no planeta em milhares, híbridos, que são seres, o resultado da manipulação genética entre raças diferentes. Nós mesmos, o ser humano, por que nós somos tão almejados, tão desejados, tão procurados, né? A gente sabe que existem casos de pessoas que foram abduzidas contra a vontade, né? Nem sempre por seres benevolentes, para fazer a manipulação genética, para extrair material genético, material sêmen, né? Porque nós somos resultado de 22 raças. Nós temos todas essas qualidades, todas as virtudes, todo o potencial multidimensional de 22 raças. Nós não somos só esse ser que a gente imagina, né? E para isso, hoje a gente trouxe algumas informações, né, relatos de pessoas, de híbridos, de contatados, de pessoas que estão aí passando informação para a gente, para que a gente possa expandir mais a nossa consciência, para que a gente possa entender essa diferença, inclusive até mesmo as raças, né, do mundo, as diferentes cores, culturas que a gente tem aí espalhadas pelo mundo, é o resultado de diferentes raças que vieram para cá para colonizar o planeta. Então, está na hora da gente começar a desmistificar tudo isso, entender que tudo isso faz parte de um processo de evolução do universo, né? Que estamos inseridos dentro deles, sem ver como um julgamento,
mas sim como uma parte evolucional, e que também nós somos beneficiados com isso. E é por isso que nós temos tantos poderes maravilhosos, tantos poderes de cocriação, mas que aí ainda a gente está se abeirando de lembrar como as nossas potencialidades, né? Então, agora, vou deixar a Dani e a Lê falar, né, da minha introdução aí, que a gente, para a gente só começar a entender do que a gente vai falar hoje, para o pessoal possa, né, e aí se questione, não só ouça o que a gente fala aqui, faça a sua própria pesquisa, né? Faça a sua pergunta. A gente pode deixar a gente vai deixar todos os links de relatos, das entrevistas que foram feitas com certas pessoas, com certos híbridos, com certos contatados, para que as pessoas possam fazer sua pesquisa e que você possa ver que realmente isso faz parte da nossa realidade que nos foi escondido durante muito tempo. Olá, gente. Agora a gente vai desmiuçar um pouquinho o resumo que a Ju fez, e a gente está trazendo, assim, lógico, é um conteúdo muito vasto, e a gente vai estar, assim, dando uma pincelada, vamos deixar material para vocês começarem a pesquisa. É lógico que a gente não quer que vocês acreditem no que a gente está falando, e sim comecem a pesquisar e saber o que é isso, né? E vamos começar, então, trazendo algo mais, assim, falando do Emily Smith, né, que é um insider americano, e ele trabalha na Força Aérea, um médico, então ele trabalhava metade do período dele como médico da Força Aérea e metade do período dele já na parte interna, né, no serviço secreto, onde o que ele fazia ali? O contato dele era justamente com essa parte toda de tecnologia alienígena, né? E ele fala que ele fez mais de 3.000 autópsias em ETs que foram encontrados aqui no nosso planeta, nesses incidentes que tiveram, foram capturados e mortos. Então, e aí ele, para estudar essas espécies, ele fez essas necrópsias, né? E dentro disso, ele faz citações que no serviço secreto houve a criação de vários super soldados, né, que é a mistura, que a gente está falando dessa hibridização, que é do DNA dos ETs com dos humanos. E também ele presenciou várias situações onde foram feitas clonagens, né, para criar o quê? Seres mais fortes e resistentes. E essa vida clonada ali, eles desenvolveram uma tecnologia que entre 9 meses a 2 anos, 24 meses, eles conseguiam fazer que o clone se desenvolvesse desde embrião até chegar a um tamanho adulto. Tem outros relatos que ele fala que a parte mental, ela fica um pouco defasada, então eles precisavam fazer uns downloads nessa parte, mas não é nem, vamos falar isso em outra oportunidade, senão nós vamos estender muito aqui a nossa live. E, segundo ele, né, ele fala que ele teve contato com, que há hoje, né, entre 20 a 30 espécies híbridas de humanos diferentes aqui, né, e essas criaturas, elas já estão inseridas até no convívio com a gente já faz um tempo, porque fisicamente eles seriam iguaizinhos a gente. Então, a ideia era isso, criar seres que fossem parecidos conosco, para poder estar se misturando com a população, e também serem mortais, né, eles também morrem, mas eles teriam algumas coisas a mais, alguns dons a mais, que seriam a telepatia, poder manipular os elementos, algumas outras coisas que estariam dando esses superpoderes para esses híbridos, né? O David Icke também, ele fala que, com todas as letras, que há mais de 10.000 anos existem reptilianos vivendo entre nós e produzindo seus híbridos e controlando o destino do nosso planeta. Através do quê? Lá da nossa mesa redonda 1, inseridos dentro dos grandes bancos, das indústrias, da mídia, do governo. Então, eles têm essa coisa de fazer os híbridos, introjetarem como seres humanos para estarem nessa cúpula
que é o que controla tudo. Aí você lembra a citação que foi feita da Rainha Elizabeth, e dizem que até o próprio Bush muda de forma também. Então, tem alguns relatos que falam a respeito disso. Gente, aqui a gente está trazendo os dados do David Icke, tá? Então, independente do que a gente comprovou ou não comprovou, a gente está trazendo sérias coisas para estar discutindo com vocês, isso, e está ampliando a consciência. Fala, Juju. Mas é importante a gente falar isso, né, Lê? E as pessoas se perguntarem, sim, por que será realmente? Então, faz sentido, por que essas pessoas elas são tão pouco sensíveis à necessidade humana? Porque essas pessoas não estão nem aí. Né? Um exemplo também é aquele Trudeau, que é o primeiro-ministro canadense, são pessoas que estão no poder que elas não têm nenhuma sensibilidade com a necessidade humana, com a necessidade das pessoas. Então, a gente faz essa ligação, realmente, de repente, essa pessoa não foi, ela foi projetada para fazer aquele papel, né? Então, isso explica para a gente, e aí a gente começa a pensar, realmente o mundo não é essa coisa que a gente pensa, que existem outras possibilidades e outras influências que a gente não conhece. Então, isso começa já a abrir o entendimento. Uhum. E essa ideia do David Icke, né, que há essa miscigenação desses híbridos junto com a gente, para ter esse controle todo, é comprovada, né, ou então tem o aceite, né, do David Jacob, que é um historiador da Filadélfia, né, ele é um professor. Ele escreveu no livro A Ameaça, Relatos Secretos, Objetos e Planos dos Alienígenas. Ele fala que, por que tem esse intuito, né, de criar os híbridos? E ele fala exatamente o que o David Icke fala, que é justamente para estarem inseridos aqui, terem controle da humanidade, né? Então, você percebe que, assim, são várias pessoas diferentes convergindo com essa ideia, né? Ele ainda fala mais no livro, né, que essa hibridização se faz pela coleta, né, do sêmen ou do óvulo, diretamente, aí existem algumas técnicas diferentes, uns são só a coleta do material, e seriam os casos daquelas abduções, né, que a gente conhece, ou às vezes até por própria relação sexual com esses seres de outras orbes, né. E aí a gente teria um caso interessante, que foi bem documentado em 57, que foi do Antônio Vilas-Lobos, que ele fala que ele foi contatado, ele foi sequestrado, abduzido, levado para uma nave, onde fizeram tirar a roupa, passaram um gel, que é de hormônio, né, estimulante, e ele teve relações com uma alienígena, e ele foi abduzido para isso. Depois ele foi devolvido e pronto. Então, e como o caso deles, vários a gente já ouviu falar de vários lugares, né? Nos Estados Unidos é muito comum esses casos de abdução. Aqui no Brasil também a gente tem várias pessoas até conhecidas que contam os relatos delas. E aí a gente vai linkando, né? Porque fala assim, bom, se a ideia é criar os híbridos para estarem inseridos aqui, para estar fazendo esse controle da humanidade, né? E aí vem, né, o próprio David, ele continua falando, né, que aí através desses postos que esses seres estão inseridos, né, eles vêm com aquela narrativa, né, que vai acontecer catástrofes, que vai vir um dia que muita gente vai morrer. Por quê? Se esses híbridos são criados já para ser uma raça mais forte e a gente linkar com a outra mesa redonda, quando a gente falou do Looking Glass, né, do Build, que ele fala que faz as pessoas cocriarem o futuro. Então, se as pessoas começarem a entrar nessa narrativa, vai ter catástrofe, vai morrer um monte de gente, vai não sei o que lá, vamos morrer, tudo, é simplesmente para sobrar os híbridos. Uhum. Então, para as pessoas, pelo medo, aceitarem o que foi imposto também por eles, né? Sim, exatamente. Aí a gente linka, que depois a gente vai entender um pouquinho mais,
só guardem essa palavra, agendas, várias agendas de vários seres que estão aqui. Sim, que tem, exatamente. Todo mundo tem os seus motivos, ou trabalhando na sua causa própria, né, ou da sua espécie, né? E a Helena Danã, né, no livro Um Presente das Estrelas, ela fala que os sicars, eles estão envolvidos também nessa manipulação genética. A gente fala muito de Grace, né? Mas ela fala que os sicars também fazem isso há muito tempo, né? Só que, porque geralmente, quando é uma abdução sicar, é uma abdução daquelas pessoas que nunca mais voltam. Então, são aquelas pessoas que somem mesmo, né, da face da Terra. E fala que esses sicars, eles têm laboratórios subterrâneos na Terra, né, e isso tem alguns estão em conexão com as bases militares, aquela que trabalhava para o governo oculto, né, que trabalha para o governo oculto, e eles fazem esse trabalho em conjunto. Então, você começa a ir fechando toda essa parte da história, né? E outra coisa interessante que ela fala nesse livro, do Presente das Estrelas, ela fala de um termo que eu não conhecia, escapelamento de alma, né? Eu já tinha ouvido falar situação, mas eu não sabia que esse era o nome, que justamente é o quê? Quando eles retiram a alma, eles têm esse processo, esse mecanismo da pessoa, do ser humano, para estar introjetando um sicar ali dentro, uma alma sicar. Como a alma é uma coisa divina, né, que tem a semente divina, a centelha, ela não é uma coisa que é destruída. Então, ninguém consegue destruir essa alma. Então, o que eles fazem? Essa alma que é retirada, ela é armazenada numa caixa, né, ou num cilindro, e ela é colocada nesse casulo, né, onde ela vai ver experiências através de uma Matrix. Gente, não é a cara do filme Matrix? Que você vê todos aqueles, né, aqueles corpos, ou seja, poderiam ser as almas que estão conectadas a uma Matrix, que seria um holograma, né, que a pessoa está vivendo aquela realidade. E ela nem sabe que o corpo dela está sendo ocupado, foi ocupado por outros seres. E a gente já viu alguns relatos de pessoas que elas, em desdobramento, elas saem, ou então elas voluntariamente deixam um outro ser ocupando, e aí perguntam onde elas estavam, eu estava numa cidade estelar, eu estava numa cidade luz, eu estava em palestras, ouvindo palestras, eu estava aprendendo, e ela deixa o corpo dela para ser utilizado, isso daí quando é voluntário. Agora, nesses casos involuntários, essas pessoas, elas ficam amarradas a essa matrix. E eu ouvi falar também dos andromedanos, que eles interceptaram naves que estavam cheias dessas caixas de almas. Uau! Né? Então, você percebe que as pecinhas vão se juntando, né? Você vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. É lógico que a gente fala assim, gente, eu não acredito em tudo, não, porque parece uma viagem louca, mas a partir do momento que você escuta uma história, escuta outra... Aí tem uma experiência, aí contam uma experiência para você, você vai linkando, é isso que a gente sair do padrão de cegueira e automático, né? E fazer os questionamentos e as ligações, porque se tem gente aqui, e lá do outro lado do mundo está tendo a mesma experiência, opa, já linkou. Se tem mais uma pessoa, e mais uma história, mais um estudo, já, tem alguma coisa aí, né? Então, a gente já vai, meio que, isso é a verdade absoluta? Provavelmente não, mas a gente vai construindo algo para sair do paradigma antigo. O importante é pensar, né? A gente tem que sair das amarras e agendas. Exato. Essa relevância da importância, por quê? Porque a gente foi condicionado a aprender o quê? Você foi criado assim, e quando você morrer, você vai para o céu ou para o inferno. Não, mas não é só isso, né? Nós não estamos sendo regidos por uma força assim, maior do que a gente, que vai nos julgar. Essa é a mentalidade, essa é a expansão que nós devemos ter, né? Porque isso foi nos passado durante milênios. Então, existe um plano maior, existem outras criaturas no universo, existe o livre-arbítrio, aí tem muita gente que vai se perguntar, cadê Deus nisso tudo, que deixa isso acontecer?
é a liberdade da experiência. Isso faz parte da evolução universal, não só humana, de todos os seres, humanoides, insetoides, felinos, né? Que a gente, muitas vezes, a gente acha surreal, mas é uma... Então, qual a importância disso? Estamos inseridos num contexto de evolução, mas nós temos o nosso poder co-criativo, a nossa soberania, né? Sair dessa coisa de que tem muita gente, sem desrespeito, mas muita gente fala assim, é a vontade de Deus. Não, Deus tem a vontade que a gente evolua. Ele nos dá todas as ferramentas, mas é a partir do nosso livre-arbítrio, da nossa consciência, do nosso pensamento, do nosso bom agir, né? Tem seres que às vezes vão fazer essas manipulações, eles vão ter que responder pelos que eles estão fazendo, que nem sempre eles vão estar agindo de acordo com as leis divinas, porque estamos todos sob leis divinas, né? Mas que se estamos sendo manipulados, a gente pode parar e falar, não, eu não quero mais, eu quero co-criar minha realidade, eu não quero mais fazer parte dessa manipulação, dessa hipnose que está por aí. Hoje eu vou ser uma pessoa melhor, hoje eu vou influenciar o meu arredor melhor, porque eu tenho esse poder, né? E essa é a importância da gente estar passando toda essa informação. É justamente, né? Deus põe a gente aqui para também experienciar, porque nem tudo ele tem a certeza de como a gente vai reagir, e como a gente vai reagir, ele vai estar aprendendo sobre o nosso ângulo de visão, por isso que nos deu o livre-arbítrio, né? Então, é como se fosse um pai que colocasse as criancinhas no playground, vai lá brincar, mas cuidado para não se machucar, porque se for se machucar, vai ter que ir para o hospital, vai ter que passar a quarentena no hospital, vai ter que passar a quarentena no planeta prisão. Metiolate que arde. Metiolate que arde, né? É bem por aí. E aí vem a pergunta, né? O que esse Sicar? Gente, quem não sabe quem que é Sicar? Sicar é uma das espécies de draconianos, tá? Então, o que eles fazem com o corpo, né? Então, o corpo, realmente, eles vão estar usando o quê? Em experimentos com IA, com inteligência artificial, então são aquelas pessoas que ficam meio robotizadas depois, porque o que começa a reger a consciência dela é uma inteligência artificial, e substitui essas almas também entre as elites militares, indústrias, pessoas muito poderosas, líderes e tudo mais, que bate a história da Helena, né, como Jacob, e também com o David Icke. Então, você percebe que essa manipulação, uma série de estudiosos sobre o assunto chega a essa ideia do por que eles querem essa hibridização, por que eles querem projetar, né, que é para ter o controle sobre a humanidade, né, Dani? Uhum. Então, daí a gente entra na história da Marina Seren, tá? A gente vai colocar lá na descrição, né, o vídeo, para vocês pesquisarem sobre ela, tudo. Ela traz o depoimento de que ela ela começou, olha só, gente, com 15 anos de idade, ela começou a despertar para a espiritualidade. Com 21, ela está hoje com 21, né? Então, ela descobriu, quando começou a despertar, lá com os 15 anos, que ela é uma híbrida de Grace, com humanos. Só que, assim, todos nós temos DNA híbrido, né? Só que esses que são abduzidos, como ela, por exemplo, eles têm a mais, como posso dizer, no DNA eles têm algo a mais, no caso dela, dos Greys, né? Então, ela começou a ter experiência com eles, ela viu que eles são família para ela, trouxeram muitos ensinamentos, muita energia boa, muita conexão familiar, porque ela sabe que ela viveu lá com eles no passado, essas coisas assim, né? Então, ela foi, né, tendo muitos ensinamentos, muito agradecida pelo ensinamento, por isso que ela se identificou com Bashar, que muitos conhecem aqui, que ela é um tipo de Grey da raça Sassani, né? Então, vem, né, nesse conhecimento e tal. Só que depois de um tempo, ela começou bom, continuando o seu trabalho espiritual, né? Ela foi tendo mais conexões, né? E começou a incomodar as narrativas que ela começou a ouvir
sobre a agenda dos Greys, através das canalizações, através do mundo. Aí ela começou a incomodar essa agenda que traz, que até a Lei já falou um pouquinho, que é essa questão de que eles perderam, né, a capacidade de se reproduzir. Poxa vida, tadinhos, eles estão aqui para nos ajudar, trazer informação, e então por isso que eles têm muitos... Em contrapartida, daí tem as abduções, e tem muitos que acham, por quê? Porque eles trazem uma energia boa mesmo, trazem ensinamentos mesmo, né, e daí o que eles falam, ok, muitas abduções são traumáticas, mas aí até mesmo a Dolores Cannon traz, através das pessoas, tudo, que foi um contrato que a pessoa fez. Bem, tudo bem, ela fez mesmo. A própria... a própria Marina falou, eu fiz lá, antes de vir para cá, esse contrato, eu assinei, realmente assumi esse compromisso. Só que a partir do momento que ela começou a se conectar com a própria espiritualidade, fazer o trabalho interno, fazer esse processo interno, ela começou a descobrir a conexão com as outras vivências dela multidimensional. Então, aí ela começou a realmente incomodar essa agenda, porque quando ela ficou sabendo que, no final, eles querem, daqui a um tempo, aparecer para todo mundo, trazer os filhos, porque ela tem uma galerinha lá de filhos, ela já viu, apesar de que ela... era usada para coleta, né? Sim, ela coletava na abdução os óvulos dela, ela ficava meio inconfortável, porque, na verdade, ela quer ter filhos humanos aqui, com relacionamento humano, mas, tudo bem, ela gostava da energia deles, do ensinamento deles e tal, e falou, bom, se eu assinei, beleza, né, então tá. Só que daí começou a incomodar quando ela ficou sabendo, né, que eles vão, em certo ponto, trazer os filhos para se integrar na sociedade, né, e daí eles vão estar reproduzindo aqui, se misturando com a gente. Aí, o que ela ouviu falar da 7ª raça, né, então ela daí começou a bater naquela coisa de, talvez seja perigosa, talvez seja uma eugenia, a gente não sabe. Então, assim, ela começou, por causa dessa conexão mais avançada dela e tudo, ela começou a entender que não é porque ela fez esse contrato para vir aqui, que a partir do momento em que ela evolui na consciência, ela precisa aceitar ou não, é livre-arbítrio. Ela pode usar a soberania dela e falar, não, eu não concordo com essa agenda mais, eu quero tirar todas as minhas investidas nisso, né? A partir daí, ela começou a ter, inclusive, mesmo assim, ela não fala mal, ela não fala que são más, eles só têm uma agenda para si mesmo, para a raça deles, mas não são más. Ela não vê isso como uma ameaça, ela só não quer fazer parte disso. Então, ela está mostrando para as pessoas que se quer, beleza, se não quer, você tem esse poder. Então, assim, que é realmente uma agenda para si mesmo. Aí, ela fala que ela começou a ter uma energia mais invasiva deles, nos sonhos, nas viagens astrais, eles, quando ela tinha conexão com a própria outra multidimensionalidade mais avançada, ela começou a ter interferência deles, então ela recebeu uns ataques que não gostou, além disso, então ela viu que realmente, por quê? Porque ela estava indo contra a agenda, né, então ela estava realmente contra eles, então ela viu que ela não viveu só lá, ela tem muitas outras multidimensionalidades. E esse pessoal, essas novas consciências, estão trazendo para ela essa questão de que nós já somos outras energias. Porque tem aí o que a gente cai na compreensão, né, nos nossos estudos e tudo, e o que ela está querendo passar, é que que os seres, eles evoluem pela tecnologia, como muitos né, e não conseguem fazer ligação com a fonte completamente, porque eles estão pela tecnologia, eles não estão serviço a si mesmo também, né? É uma experiência que eles estão passando, mas é o que eles escolheram viver. E tem aqueles seres que conseguem, né, trabalhar para o todo, a agenda é para o todo, que são mais conectados, mais evoluídos, mais conectados
com a fonte, que nós também temos partes, né? A gente já faz parte de raças mais evoluídas que já estão em conexão com o todo. E como nós estamos nesse processo de transição planetária, e é um projeto em que a ideia é a gente está indo em corpo para a evolução, a gente precisa se conectar com essa multidimensionalidade nossa evoluída pelo amor incondicional, pela fonte, que tudo é, pela harmonia universal. Então, esse é o ponto que ela está trazendo. E essa espiritualidade, esse multidimensional dela que está aparecendo, está trazendo várias vidas que ela teve, que a gente vai falar nas outras, fiquem ligados, sobre o serviço secreto. Então, assim, a gente vê que realmente o que eles querem, que ela desperte e ajude a outras pessoas a despertarem para agendas aqui, que prendem a gente, a nossa consciência. Porque, uma vez que a gente descobre e não vai mais se alimentar essa agenda, a gente consegue conectar por vibração e frequência com quem nós já somos, né? Com toda essa sabedoria, com todo esse amor, com toda essa harmonia, que é o que a gente vai ter que ajudar a Gaia passar para essa transição aí. Então, o objetivo dela, de estar falando, não é rechaçar os seres, né, os que têm agenda, os que passaram por abdução e estão falando pelos, tipo o próprio Bashar, que conta eu já sabia dessa, e ele mesmo trouxe essa agenda de estar misturando e tudo, exatamente o que ela falou, entre outros, falam, porque é agenda, que é isso, e ele não fala como uma coisa ruim, ele passa sabedoria, amor e coisa para as pessoas, só que está dentro dessa agenda que não é que ainda faz parte de um certo controle. E como a gente vê nas agendas da Terra, que tem ligação com os reptilianos e os draconianos, as que querem prender a gente, que querem ser tiranos, estão inseridos nessa camada, né? Exato. Que causa o controle, né? As religiões, exato. As escolas, são tudo as agendas, grandes indústrias, são as várias agendas para si mesmo, por quê? Porque eles querem manter essa densidade, porque nós somos alimentos. Aqui a gente é alimento, né, energético, tudo, né, e é tudo, e a agenda para si mesmo. Sim, porque é uma questão cultural, da mesma maneira que aqui entre nós existem culturas diferentes, né, existem culturas que comem determinada coisa, existem outras culturas que repugnam aquilo que comem, né, que eles comem, falando dessa maneira simples, para eles também. Para eles estão sendo eles dentro da cultura deles. Que se alimentam de humanos também, alguns deles, algumas raças. E daí? Nós, assim como os bichinhos, o boi e a vaca, nós fazemos parte da cadeia alimentar. Então, assim, tá errado? É uma experiência, gente, é uma experiência. Só que a Terra está evoluindo, ela precisa sair dessa experiência. A gente não está só daqui para frente aceitar isso mais, porque senão a gente vai ficar nessa gente que a gente não quer mais, porque é injusta. Não é todo mundo que tem, não é balanceado o negócio, né? Alguns perdem, outros ganham, que é o que a gente viveu na Terra até hoje. A ideia é a gente sair dessas agendas, evoluir, na verdade, pelo amor, para que a gente consiga fazer esse processo que a gente se propôs aqui na Terra, quem está despertando, quem veio para despertar. No mínimo, que seja respeitado o livre-arbítrio. Você entenda realmente, por isso que é importante o estudar, se conscientizar, né, abrir a consciência, para vocês entenderem o que está acontecendo, qual é o momento, sem ficar ressoando, sem ficar julgando um ou outro, brigando, mas dividindo. Entender e se posicionar, falar assim, eu quero viver tal experiência, e poder ser seguida essa experiência, né, independe de que lado que for. Só pensando que a única coisa é que realmente, pelo quadrante que a gente está, pelo processo da Terra, que a gente vê que muitos estão pegando essas coisas de estar evoluindo, né, para o 5D, por exemplo, não tem como viver, ter essas agendas na 5D. Então, daí vai experienciar em outro lugar. Tem essa possibilidade. A gente pode colocar na nossa prateleira de compreensão. É interessante ver como tem espaço para tudo, né? E aí, quando a gente vê por essa perspectiva, tem um espaço para tudo, por quê? Porque a experiência foi a experiência do ser, né? Como extensão do divino,
nos foi permitida até um certo ponto, até o momento que você se afasta tanto da fonte que você se perde, porque é sutil, é muito sutil, como a experiência, né, dessa moça da híbrida, que depois ela percebeu que ela não ressoava com a agenda. Mas dentro do coração dela, no começo, ela não tinha aquela ideia. Então, a gente entende, às vezes a pessoa começa com um trabalho no bem, e aí ela já fica só envolvida nos interesses dela. E aí ela sai o quê? Ela sai do interesse do amor maior, né? É uma mudança sutil, e por isso que a gente tem que estar muito alerta. Quando a gente se pergunta, eu estou trabalhando para mim? Ou eu estou fazendo só o que eu quero, ou eu estou fazendo para o bem maior, para beneficiar todo mundo? Porque aí é uma questão energética, porque aí você já só se concentra no que é para você vai se afastando da fonte, você vai tendo influências de seres que querem isso também, como tudo é energia. Então, a gente tem que estar alerta para isso, e a gente também tem que ter consciência do nosso poder de soberania. Imagina, ela fez um contrato antes de encarnar, e ela tem o direito a romper esse contrato. É lógico que os seres que estão precisando dela vão falar, não, ops, né? Já começaram a influenciar, já começaram a fazer tipo um bullying, né? Não, a gente precisa de você. Mas ela tem o poder de escolha. Como seres, criaturas divinas, que somos centelhas divinas, nós temos o poder de escolher a experiência que a gente está vivendo. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento e o entendimento, fala, não, peraí, eu estou trabalhando só para mim ou eu estou trabalhando para o bem maior? Estou só suprindo os meus interesses ou interesse? Porque aí, se você está suprindo só o seu interesse, você já está saindo, se afastando daquela energia divina. É aquela história, conforme você vai tendo conhecimentos, galgando esses degraus de sabedoria, você vai começando a ter conhecimento de coisas novas e quer experimentar coisas novas. E aquilo que ressoava com você no degrau anterior, não acaba não ressoando mais. E aí, quando você subiu o degrau, você passa a ter um novo convívio, novas pessoas à sua volta, porque lei hermética, você vai estar atraindo para o seu campo o que você está vibrando. E aí você vai estar juntando nesse novo degrau novos conhecimentos, novas amizades, nova sabedoria, até que vai chegar uma hora que você vai subir mais um degrau. E o nosso constante aprendizado, a gente fala que a base da humanidade é a inquietude, né? A gente nunca está feliz, né? Você percebe que os que falam que quer ter dinheiro, ele tem dinheiro, mas ele está insatisfeito. Os que falam que quer ter um amor profundo, ele tem um amor profundo, mas falta, aí fala assim, não, falta eu ir viajar, falta alguma coisa. Por quê? O que o ser humano procura é isso, é novidade, é o despertar, é estar procurando coisas novas, novas vivências, experiências. Faz parte da gente. Talvez nós estamos procurando um pouquinho de cada DNA que faz parte da nossa constituição. Então, a gente quer vivenciar todas essas experiências para estar trazendo para o nosso cognitivo, para a nossa consciência. Por isso, essa inquietude. E a realização pessoal, né? Porque não adianta, a pessoa vai, que é um exemplo também, quando eu estava para me formar aqui e tal, eu falava, não, todas as dificuldades, não, quando eu me formar, quando tiver meu trabalho contratado, tal, eu vou ser feliz. Aí você vê que chegou esse momento, mas não é a realização pessoal, é como eu vou enxergar a minha vida, é encontrar a plenitude, e a plenitude se encontra no bem, se encontra no amor ao próximo, se encontra no trabalho, no trabalho coletivo, né? Desculpa, gente, meu telefone está tocando. Bom, espero que vocês tenham entendido, expandido um pouquinho mais a consciência. Pesquisem, né? Estudem, pesquisem, procurem. Sim, então, né? Traga o coração, o coração não se engana, né? Porque cada um, gente, imagina, nós somos várias raças aqui,
né? Várias misturas também. Então, assim, às vezes o que eu acho que é interessante para mim não é para você, e vice-versa. Então, a gente não pode ir em manada nas coisas, a gente tem que ir por nós mesmos e entender que cada um tem sua vivência, cada um tem sua experiência e está tudo certo, cada um tem seu nível espiritual e está tudo certo, né? E importante a gente estar fazendo essa nossa relembrança, reconexão, e ver, sempre lembrar do serviço para o todo, porque essa fonte, a fonte criadora tem essa energia de união, de todos estarem bem, né, do amor incondicional. Se foge disso, entendam, qualquer tipo de agenda que traga divisão, seja na espiritualidade, seja, por mais que a gente traga aqui coisas, como que eu posso dizer, controvérsia, não é para dividir, é para trazer as quebras e paradigmas, para a gente sair da caixinha, de qualquer caixinha. Então, mas não é para dividir, a gente tem que respeitar o momento que cada um está, porque toda agenda de divisão, ela realmente tem uma agenda de nos separar da fonte cada vez mais, que na verdade não existe essa separação, mas a gente frequencia muito baixo. A ideia é frequenciar alto, ao ponto de a gente sentir a energia da fonte, e inclusive de quem nós somos. Como diz ela, e a gente já tem pego isso também, a nossa multidimensionalidade, a nossa evolução, nosso ser, que já é ascensionado, que já é tudo, é questão nós estamos separados por frequência só. A partir do momento que a gente consegue trabalhar nossos traumas, e todas essas separações, todo esse sentimento, toda essa coisa densa, a gente consegue frequenciar e atingir novas informações, né, quem nós somos multidimensionalmente, se conectar com quem a gente quiser, né, enfim, né, tudo isso tem muito a ver com sentir, né, por isso que a gente fala, traz para o coração, e quando você consegue alinhar o pensar, o sentir, com o que você está fazendo, gente, qualquer coisa está boa. Tudo pode estar acontecendo à sua volta, mas você está um monge budista, você está na paz. Em paz, você está equilibrado, as coisas estão acontecendo, você consegue raciocinar qual é a melhor saída para aquela situação, sem estar entrando no campo das pessoas que estão em desespero à sua volta. Então, o ideal é a gente trazer essa harmonia para a nossa vida. O conhecimento vai trazer também essa certeza, o sentir, o conhecer, né, como a gente fala, os 3 passos da ascensão, o conhecer a agenda, o trazer para o coração e o entendimento. E quando a gente está alinhado, né, com a mente, o coração e o falar, a gente está trabalhando para o todo, gente, não tem energia que vai te derrubar, você vai ter força para fazer as coisas, você não vai, muito raramente você vai ter qualquer tipo de energia de obsessão para te derrubar. Nem doente você fica, né? Nem doente você fica, porque você está vibrando numa frequência alta, você está fazendo, você está conectado com o todo. E essa é a nossa intenção de trazer aqui. Existem agendas, existem realidades, coisas que acontecem aí no submundo, que a gente fica horrorizado, que aos poucos vai começar, já está começando a aparecer, a NASA já está começando a mostrar, aos poucos, né, porque eles mentiram muito tempo, sobre vida extraterrestre, até o Vaticano e tal, então tudo isso vai vir à tona, e a gente não pode se revoltar, mas a importância é o quê? Eu quero fazer o trabalho para o bem maior, e aí a gente vai encontrar aquela plenitude, aquela felicidade, e a gente vai estar imune a qualquer tipo de energia negativa que possa querer vir à nossa volta. Isso aí. Então, vamos dar um beijo, né? Bom, essa foi a informação de hoje para dar aquela força, né, gente, nesse momento que a gente está passando. É isso aí, gente. Boa noite a todos, gratidão. Boa tarde, né? Ou bom dia. Bom dia, e coloquem, né, óbvio, perguntas, né? Perguntem para a gente, tirem suas dúvidas, sei lá. Tragam assuntos para a gente estar falando. Dão like, compartilhem, toda aquela história. Beleza? Beijo. Tchau, gente. Muita luz a todos. Tchauzinho. Tchau.